O Itamaraty afirmou que o governo brasileiro recebeu com preocupação e decepção o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo a nota, o combate à mudança do clima é um processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico. O Ministério ainda disse que o Brasil continua comprometido com a implementação do acordo. E quem está aqui para falar comigo mais sobre esse impacto é Márcio Astrini, coordenador de políticas públicas do Greenpeace. Boa noite, Márcio. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos começar então com essa saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A ONU divulgou que isso representaria uma elevação na temperatura da Terra de cerca de 0,3 graus. É isso mesmo ou é muita coisa? A ONU jogou para cima essa expectativa? Olha, a saída é lamentável de qualquer maneira, independente dos números e os cálculos que a ONU faz. É claro que os Estados Unidos têm uma importância muito grande num acordo como esse. Primeiro porque é o segundo maior emissor global, historicamente é um dos principais responsáveis pelo aquecimento do planeta. A segunda coisa é porque se tem uma espécie de fundo mundial em que nações mais ricas como a americana depositam ali uma contribuição para que países pobres possam trocar, por exemplo, seu uso de tecnologia que polui por tecnologias não poluentes. Saindo dos Estados Unidos, a gente tem, portanto, o segundo maior poluente fora do acordo, não fazendo seu dever de casa e também não contribuindo para esse fundo. Agora, os números nós vamos ver um pouco mais para frente com a prática. Como foi dito na reportagem, vários presidentes de companhias, governadores de estados americanos, o próprio prefeito de Pittsburgh, que foi inclusive citado como exemplo. Exatamente, como cidade exemplo ali de por que o Trump estaria saindo do acordo, né? Eles continuam afirmando a sua estadia com o compromisso de Paris. Então, o quanto que vai subir ou não a temperatura, a gente só vai ver aí no decorrer dos anos. Justamente isso que eu queria comentar com você nessa segunda pergunta, que a gente acompanhou. As empresas de óleo afirmaram, não concordam com essa saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Donald Trump estava cumprindo uma promessa de campanha, mas empresas poluentes acabaram vindo a público falando que não concordavam com isso, né? Porque, na verdade, a pergunta é o que os Estados Unidos, por exemplo, ganha com a saída do acordo? Ganham antipatia, ganham a irritação de líderes mundiais, como a gente viu. A União Europeia e a China, por exemplo, imediatamente já declararam que podem apertar um pouco mais seus compromissos para fazer mais e compensar, assim, a saída americana. Lembrando que não é a primeira vez que os Estados Unidos dão um passo atrás em compromissos dessa natureza. No protocolo de Kyoto, que também foi uma etapa muito importante nessa tentativa de se limitar aí as emissões do aquecimento do planeta, os Estados Unidos, durante a administração Bush, também não fez a sua tarefa, não assinou o protocolo, não se incluiu aí nessa briga contra ou pelo planeta, né? Vamos dizer assim. Agora, novamente, algumas pessoas da Casa Branca disseram em reportagens, inclusive, que fica abalada a credibilidade dos Estados Unidos. Saiu uma vez, saiu de novo. Como é que fica daqui para frente? Troca comando, entra comando, cada um vai ter uma política e não vai respeitar o acordo. Exatamente. E essa saída do Trump, por exemplo, me pareceu, inclusive, bem mesquinha e ele deixou isso muito claro, né? Ele faz isso sem olhar para o mundo, olhando para compromissos eleitorais que ele tinha e para uma indústria do carvão e do petróleo que está ultrapassada. O mundo vê uma escalada muito grande de energias renováveis, que é o futuro, né? Ele está virando as costas para o futuro, apostando no passado, vai pagar caro lá na frente, inclusive economicamente. Agora, líderes, né, assim que Donald Trump anunciou a saída, líderes vieram a público afirmando e reconfirmando que a saída ou alterações dentro desse acordo, elas são inaceitáveis. É uma coisa, uma definição muito, muito clara. Então, a gente consegue observar líderes muito focados e Donald Trump virando as costas para o mundo. Exatamente. Você vê, a reação foi imediata, né? Ao mesmo tempo que o Trump fez aquele show midiático com plateia, transmissão ao vivo para o mundo inteiro, né, dizendo que ele ia regredir numa coisa tão importante, todos os líderes mundiais disseram que ficariam e, se necessário, iriam fortalecer o compromisso de Paris. Então, ao mesmo tempo que ele isoladamente dava um recado de retirada, todos os líderes mundiais davam um recado de que
ratificarão e fortalecerão o compromisso. Esse recado o Trump escutou, inclusive, do Papa Francisco nessa sua turnê pela Europa, quando foi fazer uma visita lá para o Pontífice, que entregou para ele o Laudato Si, que é uma escrita da Igreja, chamando a atenção para os problemas que afetam a Terra. Quer dizer, o mundo inteiro, até mesmo dentro do seu país, querendo o cumprimento do acordo e ele saindo. São 200 países aproximadamente que assinaram esse acordo, só um deu para trás, exatamente os Estados Unidos. Agora, a gente fala sobre as metas desse acordo. Em 2050, as emissões elas devem ficar em 70%, a redução dessas emissões de carbono devem ficar entre 70% e 90% do que o mundo gerava em 2005. E em 2070, a emissão deve zerar. Isso não é uma meta muito difícil de se cumprir, muito de forma bem efetiva? Pelo contrário, nós achamos, inclusive, que é uma meta ainda tímida, né? Veja a situação. O acordo é importante, mas ele ainda tem metas tímidas. Ele ainda não garante, com as promessas que estão em cima da mesa, que se atingirá o que precisa. Porque existem essas metas de longo prazo, mas não existe no acordo uma data inicial para que isso comece. Esse é um grande problema também. A data inicial que se fala é a partir de 2020. Mas até lá existe a possibilidade de você rever algumas das promessas feitas, obviamente que uma revisão para ser mais ambicioso, para os países fazerem mais do que aquilo que prometeram inicialmente. Mas para a data de 2050, nós e vários cientistas do mundo já fizeram estudos dizendo que dá para zerar as emissões. A conta, inclusive, é essa. O que nós precisamos é eliminar os combustíveis fósseis, principalmente no setor energético, que é hoje, globalmente, o principal setor responsável por aquecer o planeta. No Brasil, a gente tem, inclusive, uma situação um pouco diversa disso, né? Nós temos... A gente poder entrar, então, nessa questão do Brasil. Como, então, está o Brasil situado dentro desse Acordo de Paris? O Brasil é um dos principais emissores, né? O Brasil tem uma importância muito grande nesse acordo. Primeiro, porque está entre os 10 maiores poluentes do mundo. Segundo, porque diplomaticamente é um país que tem um histórico muito bom de facilitar essas negociações. O Acordo de Paris deve muito à ação do governo brasileiro e do nosso Ministério de Relações Exteriores. Isso é um reconhecimento público e mundial que é feito, mas dentro de casa nós estamos ano a ano retrocedendo naquilo que foi prometido e no que nós precisamos fazer para atingir as nossas metas. O nosso principal problema é o desmatamento, né? Hoje o Brasil está entre os 10 maiores poluidores do mundo por conta do desmatamento. Exatamente por conta do desmatamento. Enquanto no mundo o problema é energia, o nosso principal problema aqui é o desmatamento. O desmatamento, inclusive, é algo muito diferente da geração de poluição por energia, ou de gases por energia. Quando você polui por energia, você gera PIB, você gera economia de alguma maneira. O que você precisa fazer é continuar gerando energia, mas de forma diferente e não poluente. O desmatamento não, o desmatamento ele não gera nada, ele gera pobreza, inclusive. Então, o desmatamento ele precisa acabar imediatamente. Nós temos um problema grande com o desmatamento, mas também é o caminho mais curto para você eliminar as emissões brasileiras, que é acabar com essa chaga que é derrubar árvore e desmatar floresta. Não precisamos disso. A gente tem já áreas abertas no Brasil suficientes para dobrar, por exemplo, a produção de comida sem precisar derrubar mais nenhum hectare. Mas, infelizmente, nos 2 últimos anos, o desmatamento subiu no Brasil. 23% ou 24% há 2 anos atrás, 29% no ano passado. E os sinais políticos que vêm de Brasília são horrorosos. Por eles, essa taxa de desmatamento, infelizmente, vai ser alimentada e a gente pode ver esse desmatamento subindo ainda mais, o que nos deixaria mais afastados do nosso cumprimento dos compromissos internacionais. O outro problema do Brasil é a geração de energia. A gente estava conversando antes em relação às hidrelétricas, que elas necessitam de uma grande área de represa. As hidrelétricas, hoje, os grandes planos de hidrelétricas estão na Amazônia. Então, a construção delas lá vai significar o sacrifício de grandes áreas florestadas, o represamento de rios, afetar a vida de muitas e muitas comunidades que vivem lá. Existem maneiras mais inteligentes, inclusive mais seguras, economicamente mais rentáveis, do ponto de vista de geração energética futura, como eólica e solar. A energia eólica cresceu muito no Brasil.
Brasil, traz consigo a geração de muitos empregos, o que é muito bem-vindo, principalmente numa época de crise como essa que a gente vive. A energia solar, que é já largamente utilizada no mundo, a China, por exemplo, usa isso e gera muita economia. Nós temos muito potencial para fazer isso no Brasil. É uma energia, portanto, boa para a economia, não só para a economia do país, mas para a economia das pessoas. As pessoas que estão nos vendo, e que se elas tivessem a oportunidade de colocar energia solar dentro das suas casas, diminuiriam em muito a conta de luz ou até zerariam. Então, veja bem, faz bem para o planeta, bem para a economia do país e bem para o bolso de cada um. E também não envolve construtoras na construção de hidrelétricas para fazer uma usina de eólica, não é verdade? Exatamente, que é todo o sistema que a gente viu aí. No olho do furacão, está as construtoras que estão no olho do furacão. E essa crise política e econômica, inclusive, está gerando lá em Brasília uma circunstância de negociações que normalmente já são feitas, estão ganhando mais escala agora, alguns interesses ali de grupos isolados estão fazendo que a gente retroceda em muitos aspectos ambientais, inclusive em licenciamento, por exemplo, redução de proteção de florestas, é algo muito perigoso, muito difícil de se recuperar lá na frente e a gente não pode deixar isso acontecer. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma boa noite. Eu que agradeço, Pedro. Boa noite. Semana.